Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo. Deus me deu um tema nessa noite, amados. 6 lições acerca da cura do filho do oficial do rei. Está lá no livro de João, capítulo 4, verso 46 ao 53. Nós vamos ler apenas o 46 para nós ganharmos tempo. São 6 lições, é rapidinho, e Deus vai nos dar uma direção poderosa em nome de Jesus. Amém? O texto diz assim: Uma vez mais Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Senhor. Queridos, capítulo 4, ele fala primeiramente acerca da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, que se transforma em toda a cidade de Sicar, indo aos pés de Jesus e havendo muitas conversões. Após isso, então, a Bíblia nos ensina que Jesus ele vai em direção a Caná da Galileia, e ele chega até lá, e a Bíblia cita no verso 46, onde houve o primeiro milagre. Aqui é o segundo milagre que acontece em Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E havia ali um oficial do rei, que é o rei Herodes Antipas, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, primeira lição, amados, a graça irresistível do nosso Salvador. O que é graça irresistível, pastor? Se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Jesus Cristo. Amados, esse homem aqui, ele era um oficial do rei, com certeza um homem próspero, um homem que até então não tinha nenhum interesse em conhecer Jesus Cristo, não é dito na palavra de Deus, mas de repente Deus permite que algo aconteça na vida dele, né? E sem ter como resolver a situação, sem o poder de Deus, a Bíblia diz então que ele vai em direção ao Senhor. O próprio Jesus aqui o atraiu através da sua graça irresistível, né? O mesmo fato aconteceu em Mateus 15, 21. A mulher Sirofenícia, né, ela nunca pensou que ela ia precisar de um mestre judeu, né, de um rabino, para resolver a situação da filha dela que estava endemoniada. Daqui a pouquinho ela ouviu falar acerca dos feitos de Jesus, né, reconheceu Jesus como Filho de Deus, como Messias, como filho de Davi, e simplesmente ela vai ao encontro de Jesus que estava no território de Tiro e Sidom, e a Bíblia diz que a filha dela é liberta depois de muito provada como ela foi. Não é verdade? Mas ela creu em Jesus, ela insistiu, ela teve fé, e a Bíblia diz que ela recebeu a vitória dela. Verso 47, então: Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Mais ou menos, amados, de Cafarnaum até Caná da Galileia dava mais ou menos de 35 a 40 quilômetros. E era uma subida, e a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus. Então aqui, amados, eu aprendo uma segunda lição, porque ele foi conversar com Jesus, ele foi pedir ajuda, ele foi clamar ao Senhor, né, que curasse o filho dele. Então aqui eu aprendo uma segunda lição: não cesse de interceder pelos seus. Esse oficial, ele foi buscar em Jesus Cristo uma solução para a situação de enfermidade gravíssima, né, que estava passando o filho dele. E a Bíblia nos ensina que ele recebeu. Então não cesse, não se desespere, não desanime de orar muitas vezes por um filho, por um cônjuge que está passando por uma situação de vício, muitas vezes cegueira espiritual, lamaçal do pecado, passando por situações muitas vezes de crise, enfermidades gravíssimas, como estava o filho desse oficial do rei. Ele não desistiu, ele foi até Jesus e recebeu a bênção dele. Como aconteceu lá em Marcos, no capítulo 1, onde Jesus ele entrou na casa da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre e acamada. Os discípulos chegaram até o Senhor e passaram para Jesus a situação da sogra de Pedro. O próprio Pedro ali também, a Bíblia diz que Jesus chegou até onde estava a sogra dele, tocou nela e levantou a sogra de Pedro ali, com a mão ali. A Bíblia diz que ela se levantou curada e passou a servi-los. Amém? Então, segunda lição: não cesse de orar, não cesse de pedir, não cesse de buscar, a ajuda de Deus para os seus, para a tua família. Amém?
Verso 48, então. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Amados, é simples entender aqui que aquele homem estava esperando um sinal, né? E muitas vezes Jesus, ele é soberano, amados, ele é soberano. Muitas vezes ele não vai, né, operar um sinal, ou vai enviar um anjo, ou vai dar um sonho profético, uma visão, usar alguém para te avisar que ele vai operar um milagre. Simplesmente você vai orar e, se for da vontade dele, ele vai operar um milagre imediatamente ou no tempo dele. Mas o que é certo é o que está escrito aqui, ó, tá? Nem sempre haverá um sinal. Muitas vezes Jesus vai fazer sem operar ou sem mostrar nenhum tipo de sinal, tá? Então, terceira lição. Nem sempre sinais antecederão um milagre. Tem hora, amados, que é assim, né? Nós oramos, buscamos uma direção de Deus e Jesus simplesmente, ele faz se assim for da vontade dele. Mesma coisa em João capítulo 5, aquele paralítico, né, no tanque de Betesda, 38 anos naquela situação, todo mundo esperando o movimento das águas, né, que era uma tradição na época lá, uma crendice, que um anjo descia, tocava nas águas, quando a água se movimentava, primeiro que descesse, né, ele era curado de qualquer enfermidade. A Bíblia diz que Jesus chegou do lado dele, falou: você quer ser curado? Ele falou: Senhor, mas ninguém me ajuda eu entrar dentro do tanque, antes entra outro primeiro do que eu. Jesus olhou para ele e falou: se levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Ele creu na palavra de Jesus, tomou o leito dele, sem nenhum sinal nas águas ali, ó. Ele simplesmente pegou o leito dele, a maca, colocou no ombro e foi embora curado para a casa dele. Amém? E o verso 49, disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui a gente vê a aflição desse homem, né, amado? Imagina tendo um filho, né, ali à beira da morte, enfermo, enfermidade grave. De repente, ele conversando ali com o mestre ali, né, e 3 vezes Jesus repetiu a mesma frase: vai, o teu filho vive, confirmando aquilo que Jesus realmente ele ia fazer, né? E a Bíblia diz ali que aquele homem preocupado, né? Senhor, vamos, né? Desce antes que o meu filho morra. Então aqui eu aprendo a 4ª lição. Independente daquilo que você tem vivido, creia na promessa que Jesus te fez. Amém? Quem sabe Deus tem falado algo ao teu coração, testificado, né, através do Espírito dele ao teu Espírito, quem sabe, né, na ministração da palavra. Você está na igreja ali, a palavra está falando ao teu coração, as promessas que estão descritas na palavra de Deus, né? Toma posse em nome de Jesus, creia nas promessas, né? Como o próprio Paulo e Silas falou para o carcereiro, né? Quando Paulo e Silas é questionado pelo carcereiro: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? A promessa ali naquele momento ali, da palavra de Deus, na vida daquele carcereiro foi: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele creu. O que aconteceu? Os discípulos, né, foram até a casa dele, né, ministraram a palavra ali. A Bíblia diz que eles foram batizados, que eles creram e se alegraram, né, pela nova fé deles, por ter tido um encontro com Jesus através ali da pregação da palavra. Amém? Então, independente daquilo que você tem vivido, creia na promessa que Jesus te fez, porque ele é fiel em cumprir a cada uma delas. Verso 51, então. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Amados, olha que tremendo, no meio do caminho já, né, o milagre já tinha acontecido e a resposta veio ao encontro dele. Então aqui eu aprendo uma 5ª lição: quando passamos a depender de Jesus, somos surpreendidos pela sua bondade. Amados, quantas vezes nós estamos, né, apenas assim pensamos em algo que nós queríamos. Quantas vezes aconteceu isso comigo, de algo que eu queria comprar e não tinha condições, uma coisa que eu queria comer e também não tinha naquele momento. Daqui a pouco, do nada, surgia a condição, surgia aquilo que eu queria, né? O Espírito Santo mesmo, sondando o desejo, o sonho do nosso coração, de repente aquilo vem ao nosso encontro, tá? Então, quando você tem um encontro com Jesus, quando você passa a servi-lo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você é surpreendido pela bondade dele. Todos nós somos surpreendidos, né? Como os 10 leprosos, no meio do caminho, obedecendo a direção de Deus, foram curados. Amém? Verso 52 e 53 diz assim, ó: perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou.
Então o pai entendeu que era exatamente a hora que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Amados, então aqui o homem pergunta para os seus servos: que hora que foi que isso aconteceu? À 7ª hora, mais ou menos 1h da tarde. Aí a Bíblia diz assim que o pai então lembrou da palavra de Jesus, falou: foi exatamente na hora que o mestre declarou que o meu filho estava curado. A Bíblia diz que ele creu e também toda a sua casa, família, todos que estavam na sua casa creram. Então, 6ª lição: junte os fatos e não se esqueça de cada etapa que você tem passado, porque a vida espiritual é uma construção. Amém? Preste atenção, ele não conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia. Alguém falou de Jesus para ele, isso quer dizer o quê? Que ele foi evangelizado, né? Ele foi ao encontro de Jesus, ele tomou a decisão de ir ao encontro, ele não ficou esperando, né, algo acontecer por si próprio. Não, ele foi ao encontro de Jesus, ele pediu, isso quer dizer o quê? Que ele orou, tá bom? Ele foi ensinado que nem sempre haverá sinais, tá? Muitas vezes a soberania de Deus, Deus faz da maneira que ele quer, né? Ele creu, ele teve fé e ele foi abençoado, tá? Passamos a viver o sobrenatural de Deus já aqui na terra quando nós cremos. E por último, amados, ele e sua casa foram todos salvos. Amém? Coloca a mãozinha no teu coraçãozinho. Uma vitória maravilhosa desse pai que estava com seu filho enfermo, teve um encontro com Jesus e recebeu um milagre. Que você venha tomar posse dessas 6 lições, amém? E que você seja grandemente abençoado nessa noite. Vamos orar. Senhor, grava essa palavra no nosso coração e nos ajuda a colocar em prática em nome de Jesus Cristo. Que uma grande unção de paz, de libertação, de cura, de vitória, Senhor, mas principalmente salvação. Para isso, meu Pai, escreva o nosso nome, Senhor, perdoa os nossos pecados, escreva o nosso nome da nossa família no teu livro, o livro da vida, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho é um trabalho simples, mas na direção de Deus, momento com Deus. Nós temos um canal no YouTube, tá? Se você puder curtir esse trabalho, se assim você gostou, né, e se inscrever no nosso canal no YouTube, desde já, eu te agradeço em nome de Jesus. Uma ótima noite.